Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raul Souza e vou aqui neste tutorial, neste vídeo, apresentar algumas ferramentas que podem ser utilizadas no ensino online, justamente para a gente obter a melhor qualidade de áudio e vídeo possível. Temos a primeira parte, que é o trabalho escrito, e a segunda parte é a parte que apresenta os equipamentos e dou sugestões para utilizá-lo durante o ensino de aula online. Que eu categorizo em três, né? Equipamentos básicos, que é aquele que já é cotidiano, né? As pessoas utilizam, que é um computador e um fone de ouvido, como por exemplo esse aqui, ó. Ele já tem deixa eu abrir aqui. Ele já tem um microfone acoplado ao fone, né? É utilizado por muitos. Ele já tem um microfone aqui acoplado ao fone. É recomendado, quando você não tem assim um dinheiro para fazer um investimento, é recomendado que você utilize pelo menos o fone de ouvido, porque você vai ter uma referência maior, uma captação mais focal, porque você tem um microfone e ele está aqui próximo a você. Diferentemente do computador, que você utiliza apenas os hardwares do próprio computador. Com o fone você tem um som mais focal. O computador fica muito mais disperso, né, da fonte sonora. Então, é apresentado equipamentos básicos, que é com fone, equipamento intermediário, que acrescenta uma câmera externa com um valor mais acessível, né? E é claro, também a qualidade ela vai ser um pouco aquém, né? Ou diríamos assim, a qualidade não seria tão quanto essa que a gente está filmando agora. E também um microfone conexão USB. Eu não vou tratar nesse vídeo essas duas sugestões, porque elas é considerada plug and play. O que seria isso? Plugou, tocou, né? Uma conexão automática. Então você colocou e já está funcionando, que é o que acontece. Ligou o computador, entrou no Google Meet, você põe o fone, ele já está funcionando, né? É claro que acontece de você precisar de fazer uma configuração muito básica, pode acontecer, mas geralmente é uma coisa mais automática. Por exemplo, uma possibilidade de você trabalhar com o ensino online, né? Por meio do celular, através de um aplicativo, você pode ter acesso, né, a um ambiente virtual de aprendizagem, que seria o próprio Google Meet, né, por exemplo. Você poder trabalhar com o celular funciona, dá certo, mas é claro que a gente sabe que quanto mais tivermos equipamento assim que traga um resultado melhor, né, nesse sentido, um resultado que você tenha ali nas mãos todos os recursos, né, que pode ser ampliado as possibilidades de trabalhar com o ensino. Equipamentos externos ao computador, porque acontece muitas das vezes as pessoas utilizarem os hardwares do computador, por exemplo, o fone, o microfone do computador. E a gente sabe que pode acontecer algum problema de qualidade sonora, porque quando o microfone ele não está sendo direcionado como esse aqui, direto à fonte que está emitindo som, por exemplo, o que eu estou falando, o microfone direcionado à minha voz, ele vai ter uma captação melhor e vai ter uma captação focal, né? Vai focar na fonte sonora. Quando é um equipamento como um computador, um celular, que você utiliza o microfone, esses recursos de hardware do dispositivo, acontece de ele não só captar a sua voz, mas também captar todo o ambiente. Pode gerar pouca qualidade no áudio, nesse sentido, entendeu? Então, vamos primeiro agora mostrar os equipamentos. Eu estou aqui agora nessa gravação com um condenser da Arcano, né? Um microfone que te dá uma resposta legal do áudio, né? E temos também outra opção, esse aqui, que é o da Samsung
CS2, a série CS2, que tem também outro, que vem outro acoplado aí. O que o vendedor especifica é que esse daqui tem uma margem de frequência que é condizente com a voz, justamente para pessoas que cantam. E esse aqui direcionado para instrumentos musicais. Então, se você quiser captar um instrumento, você põe esse. Como já foi mencionado, né, o microfone dinâmico, já apresentei o dinâmico. Temos aqui o condensador que foi mencionado. Esse aqui é o condensador, era aquele que eu estava falando. Esse aqui é o microfone condensador. Ele tem uma captação mais sensível, né? É até conhecido mais conhecido como microfone, diríamos, ideal para estúdio, né? Outro equipamento também importante nesse setlist seria, como eu já falei, o microfone. Aí tem o pedestral e o cabo, né, que é para ligar o microfone, conexão. Também uma mesa USB ou uma placa de áudio, né? Mas no meu caso eu estou usando uma USB da Arcano. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ele, além de ser uma mesa, né, um mixer de som, ele também tem a conexão USB, que está conectado aqui no computador. Esse é o USB. Aí aqui a gente tem o microfone conectado. Eu estou utilizando o dinâmico, mas quando eu vou utilizar o condenser, eu tenho que colocar mais 48 volts. Tenho que clicar aqui, colocar mais 48 volts. Por que isso? Porque o condensador ele não tem energia própria. Então ele precisa de uma energia fantasma, né? Como se diz. Ele precisa de uma energia extra para ele poder funcionar. Seguindo aqui à esquerda, a gente tem o ganho, médios agudos e médio grave. Então aqui você faz um processamento básico da sua voz, entendeu? Se a sua voz está muito aguda, você põe um grave, e isso você vai... Isso aí é mais uma questão de conhecimento de áudio mesmo, mas para a gente ter uma ideia geral, ele funciona para você melhorar a sua voz, né? E o seguinte seria o volume. Então, esses dois aqui basicamente tratam do volume, mas existe uma diferenciação entre eles. Esse aqui é o ganho. Então, qual seria a diferença do ganho com o volume? O ganho é a entrada do sinal. Então, existe um termo interessante que a gente utiliza, é calibrar o som. Então, eu vou fazer com que esse meu som, que ele é acústico, mecânico, ele é captado pelo microfone e transformado em um som digital. Então, eu preciso do ganho para fazer essa ligação do fluxo de sinal, fazer com que o som ele entre e não sofra perdas. E outra questão também, ele entre e também se aproprie da qualidade do mixer. Então, quando eu ponho o ganho, ele traz características do equipamento, entendeu? Do do equipamento. E o volume seria o volume de saída. Seria o volume que a gente ouve, né? Então eu preciso desse volume também. É o equilíbrio, né? Nós temos aqui o retorno. Isso aqui é do USB, né? Do computador. Esse volume aqui mostra o volume da outra máquina que está do outro lado, né? O que a pessoa fala lá, eu aumento aqui e eu começo a ouvir. Então seria o retorno que está ligado no meu fone. Aqui seria um canal para teclado, né? Seria esses dois. E esse aqui para um instrumento, violão plugado ou um contrabaixo. Aqui seria o volume do delay, né? O delay seria um eco, né? De forma geral seria um eco, é um tipo de efeito de modulação. Aqui é a saída, né? O master. E utilizando também uma câmera externa ao computador. A câmera do computador também ela é boa, mas com a câmera externa você tem um controle maior, por exemplo, de regular onde eu quero focar a imagem, entendeu?
Por exemplo, se eu estou com um instrumento, eu posso trazer mais próximo do instrumento para o aluno ver a forma que eu estou dedilhando, a forma que eu estou tocando, entender a posição da execução do músico.